Jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Paulo Passarinho. Bolsonaro edita a medida provisória que permite suspensão de contratos de trabalho por parte das empresas por até 4 meses. Empresas, para se beneficiarem da medida, deverão oferecer programas de qualificação para os seus trabalhadores. Decisão coloca em risco a necessidade de garantia de emprego e renda para milhões de trabalhadores nesse período de crise decorrente da pandemia do coronavírus. O BNDES, por sua vez, decide ampliar linhas de crédito e capital de giro para micro, pequenas e médias empresas e a suspensão por 6 meses dos pagamentos de empréstimos contratados. Aqui no Rio, o prefeito Crivella determina fechamento obrigatório do comércio da cidade a partir de amanhã, terça-feira. Hortifrutis, padarias, pet shops, postos de gasolina e lojas de equipamentos médicos e ortopédicos. Shoppings manterão em funcionamento apenas as suas praças de alimentação e, assim como bares e restaurantes, poderão prestar apenas serviços de entrega a domicílio. Feiras livres voltam a ser semanais. E o ministro da Saúde defende o adiamento das eleições municipais desse ano e é rebatido por Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Essas e outras notícias nessa segunda-feira, 23 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Band AM 1360, a rádio que fala por você. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. A crise sanitária que nos atinge ainda nos seus primeiros momentos terá consequências hoje imprevisíveis no plano econômico, social e político. Trata-se de uma situação absolutamente inédita, onde o sistema de saúde e o sistema econômico como um todo, produção, distribuição, comercialização de bens e serviços e principalmente a renda de milhões de trabalhadores, poderá entrar rapidamente em colapso. É uma situação somente comparável a um quadro de guerra aguda, onde a destruição material, típica das guerras clássicas, é substituída pela destruição de milhares de vidas humanas a partir da contaminação de milhões de pessoas por um vírus ainda pouco conhecido e ameaçador. É possível deter essa epidemia já em curso, produzindo as suas primeiras mortes? Sim, é possível. Na segunda-feira passada, já registrava aqui mesmo, nesse espaço editorial, que o comportamento da população era bastante razoável, atendendo aos apelos e à intensa propaganda iniciada pelos meios de comunicação para um recolhimento de todos em suas casas, na medida do possível. Recordei outros momentos em que nosso povo respondeu com força e criatividade ao desafio que se colocava, como o comportamento da população no episódio do chamado apagão energético de 2001, onde os objetivos de uma forte redução no consumo de energia foi alcançado. O problema, entretanto, não se encontra na capacidade do nosso povo em novamente se mobilizar e responder positivamente. A grande incógnita é como um governo como o que temos atualmente poderá responder às tarefas exigidas de forma rápida e eficaz. Um governo vocacionado para a destruição ou desmanche da capacidade do Estado brasileiro intervir e agir em nome do interesse público e do interesse nacional. Frente à prioridade do governo, destacada até mesmo na semana passada, da suposta importância de um pacote destinado a aprofundar um criminoso e irresponsável ajuste fiscal na máquina pública federal e nos estados, frente ao incentivo legal à redução de jornadas de trabalho com diminuição dos já baixíssimos salários
aos trabalhadores, frente à sua inerente e destacada vocação privatista, onde se vende a ilusão do mercado e empresas privadas por si só impulsionar o desenvolvimento que precisamos, frente à personalidade doentia e notoriamente incapaz do senhor Bolsonaro e de toda a desorganização do seu governo, sequer capaz, até o momento, de exercer o mínimo de controle ou alerta aos passageiros brasileiros ou estrangeiros que aqui chegam em nossos aeroportos vindo do exterior, cabem as perguntas: como essa gente terá condições de mudar inteiramente de direção e enfrentar a necessidade de garantir renda a milhões de trabalhadores condenados à informalidade? Como atender as empresas dos mais variados ramos de atividade de produção de bens e prestação de serviços abruptamente paralisadas? O governo algumas medidas muito tímidas de concessão de um vale de R$200 à população mais vulnerável e o Congresso aprovou o estado de calamidade pública, o que permite contornar os limites fiscais impostos por dispositivos legais criminosos. Mas haverá à disposição desse governo de mascates, insensível ao drama social, até mesmo dos nordestinos incluídos no programa Bolsa Família, com a sua renda cortada em pleno início da pandemia aqui no Brasil, e encarar o desafio de garantir dinheiro a milhões de brasileiros que subitamente estarão à míngua? E na área social, como mudar o rumo da prosa e investir maciçamente em equipamentos médicos emergenciais e recursos extras para diversos programas que possam minorar o drama estrutural de milhões de famílias? É evidente que o governo que aí está não terá e não tem nenhuma condição de responder afirmativamente às enormes desafios, tendo por completo o seu bizarro diagnóstico sobre a pandemia e as suas equivocadas e interessadas convicções sobre a economia. A maioria da população já percebeu o fim desse governo e agora apenas espera que ele logo se encerre. Os sucessivos panelaços dos últimos dias deixaram claro que politicamente o governo Bolsonaro está acabado e desmoralizado. O aberto conflito com diversos governadores também isso evidencia. A grande incógnita, portanto, será a solução política que será capaz de ser construída para um novo governo, dando fim a esse bando que tomou o Palácio do Planalto a partir de um processo político irregular e ilícito, do impedimento de Dilma, as eleições, das fake news e do suspeito decisivo apoio de comandantes militares ao candidato Bolsonaro. Disso dependerá o nosso futuro, frente à peste e frente ao destino na nossa própria sociedade, nesse momento crucial para todos. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da ação dessa segunda-feira, 23 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela jornalista Thalia Moraes, e hoje tendo no comando do áudio o Francisco, que não é de Assis, mas é aqui da Bandeirantes, já substituindo o Isoneto, que desde a semana passada substituiu o nosso Chiquinho, o Francisco de Assis. Meu bom dia a todos, meu bom dia à produtora Celeste Sintra, que está em trabalho de produtora lá na sua casa, bem como ao jornalista Anderson Gomes, responsável pela produção das matérias jornalísticas veiculadas na nossa página www.programafaixalivre.com.br. Aliás, vocês podem acompanhar também o programa por essa página. Vocês, ouvintes, o meu bom dia, e aqui a participação de vocês é garantida através do telefone 25431360 ou através de mensagens eletrônicas que podem ser destinadas ao endereço
ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br, ou vocês podem também nos enviar suas participações diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde vocês nos acompanham ao vivo e a cores nessa transmissão diária que realizamos diretamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes. Nós temos algumas novidades para informar a vocês por conta aí dessa situação absolutamente inusitada que estamos passando por conta aí da pandemia do coronavírus. Mas temos antes uma denúncia muito importante. Hoje cedo eu recebi uma mensagem do nosso companheiro Luiz Mário, do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, e eu vou imediatamente passar a leitura dessa importante denúncia. Luiz Mário escreveu: 2 homens visivelmente armados e à paisana bateram a porta da minha casa na noite de hoje. Perguntaram por Ludmila, minha esposa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Perguntei quem eram e se apresentaram como sendo policiais civis. Um deles exibiu rapidamente uma suposta identidade funcional, de modo que não me permitiu ver o nome. E saíram. Entraram em um carro branco e ficaram estacionados na esquina da rua onde moramos. Um segundo carro entrou no condomínio e, como foi identificado pelo porteiro como carro estranho, o síndico o abordou. Nesse segundo carro havia uma mulher e um homem. Se apresentaram como polícia e, só após a insistência, exibiram rapidamente uma suposta identidade funcional. Exibindo armas, disseram que queriam falar com Ludmila. Ao serem informados pelo síndico que Ludmila não estava em casa e que eu também havia saído, eles disseram que iriam até a nossa casa e queriam que o síndico permitisse o acesso ao bloco. O síndico pediu que se retirassem e eles estão intimidando as pessoas na porta do condomínio. Ludmila encontra-se em local seguro. Eu também estou em local protegido. Denunciamos esse método de intimidação e de uso de pessoas armadas à noite na porta da casa da presidente do sindicato para intimidar as pessoas. Os enfermeiros estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Os servidores não podem atender pessoas sem máscaras, luvas, toucas, óculos, sob pena de serem multiplicadores da doença, colocando em risco a vida da população. Os enfermeiros, com apoio do sindicato, apenas se recusam a atender pessoas sem os equipamentos necessários. No lugar de mandar policiais ou milicianos ameaçarem os lutadores sociais, o governo precisa fornecer os equipamentos para os enfermeiros trabalharem. Qualquer ameaça à integridade física ou à vida do presidente do Sindicato dos Enfermeiros é responsabilidade do governo do Estado. Bem, essa é uma situação completamente absurda. Nós temos que estar unidos e, principalmente, nos garantir contra manifestações de repressão, partindo diretamente do governo ou das milícias que o apoia, para proteger-nos e, principalmente, para organizarmos a resistência contra esse tipo de abuso. É muito grave esse relato aqui por escrito do nosso companheiro Luiz Mário, do Sindipetro do Rio de Janeiro. Nós esperamos que haja imediatamente, inclusive, o esclarecimento por parte da polícia desse tipo de ação que me parece inteiramente ilegal. Bem, quem está na ponta da linha e vai agora conversar conosco é a doutora Lígia Bahia, médica, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e colaboradora do programa Faixa Livre. Doutora Lígia Bahia, bom dia. Bom dia, Paulo. Lígia, você me escuta? Escuto, sim. Eu não estou lá muito... Eu não estou te ouvindo, mas é verdade que eu estou sem o meu fone. Eu peço desculpas a você e peço para... vou tentar aqui arrumar o problema do fone. Mas a minha dúvida com você, a nossa conversa, evidentemente, é com relação a essa pandemia do coronavírus, que me parece nós temos muito ainda a conhecê-la, e principalmente, qual é o balanço que você faz das medidas que vêm sendo anunciadas pelo ministro da Saúde. O ministro da Saúde entrou numa seara que não é propriamente sua e chegou, inclusive, a sugerir, a propor o adiamento das eleições municipais. Como é que você está vendo aí a tomada de decisões por parte do governo federal nessa área da saúde? Olha, Paulo, por exemplo, essa medida provisória de hoje do presidente, da presidência da República,
ela é uma coisa, assim, assustadora, né? Porque se de fato os contratos de trabalho eles não vão ser preservados, não há possibilidade de ter as estratégias de distanciamento social, de manter os trabalhadores em casa, de estimular o trabalho tipo online, as reuniões por internet, tudo isso acaba. Então, sim, eu acho que de um lado a gente tem o ministro da Saúde tentando, né, conferir alguma objetividade, tem um corpo técnico do Ministério da Saúde que tenta fazer com que essa racionalidade sanitária ela seja implementada, mas de outro a gente vê que a própria presidência da República está nem aí para isso, né? Então, enfim, acho que o que está tendo é uma tensão entre a área econômica e a presidência da República e a área da saúde, mas certamente, nessa queda de braço, a saúde vai perder, né? Então, isso. Há muitas dúvidas, Lígia. Eu vou entrar logo num assunto que tem me preocupado muito, porque muito se diz que o ministro Mandetta tem se destacado aí nesse momento, inclusive com o apoio de técnicos tarimbados do Ministério da Saúde. Mas, por exemplo, uma questão elementar que me parece não exigiria muito esforço e poderia já ter sido implementada há muito tempo, seria o controle nos nossos aeroportos. Pelo menos no sentido de alertar, orientar todos aqueles que aqui chegavam. Claro. Olha que nós tivemos, inclusive, o fluxo de turistas por conta do carnaval. E naquele momento já se sabia a gravidade da situação mundial. Paulo, olha só, Paulo, entretanto, um momento. Entretanto, há um mero aviso aos passageiros que chegam do exterior não é prestado nem mesmo neste final de semana. Eu tenho informações de pessoas que chegaram do exterior, inclusive da Itália, também dos Estados Unidos, desembarcaram no lugar. Nenhum tipo de informação até o momento é prestado. Olha bem, informação, eu não digo nem o controle a respeito de quem porventura tenha febre ou tem alguma suspeita de gripe. Isso não é uma questão muito elementar para ter sido deixado de lado? Olha só, são várias questões. A área da saúde ela não está respondendo assim, à altura, na escala do problema do coronavírus. Então, assim, muitos furos. O problema, Paulo, é que nesse momento a gente precisa decidir. Ou a gente se alia com Mandetta, ou a gente vai ficar mais dúvida. Não há dúvida, é preciso que a gente participe e que a gente um pouco tire a máscara e diga assim, olha só, o pior é um presidente da República que vai para a televisão e é contra as medidas sanitárias. Não é? O Mandetta, pelo menos no discurso, retórica, etc., está dizendo que existe problema, que é tão importante. Enfim, eu acho que não há muito. Se a gente quiser entrar no matiz, tem muita coisa errada. O teste, né, que demorou muito, acho que o recurso para a saúde demorou muito, ainda não chegou. As secretarias de saúde têm atitudes que são posicionamentos descoordenados, tem muita crítica. A gente, assim, e essa dos aeroportos, você tem toda a razão. Agora, o problema é que nós não, assim, acho que a gente não pode dar esse luxo nesse momento de criticar a área da saúde diante de uma medida provisória como essa de hoje do presidente da República, que obriga todo mundo a voltar a trabalhar. Olha só, obriga todo mundo a voltar a trabalhar num momento de eclosão da epidemia no Brasil. Então, assim, nós estamos diante, sei lá, de uma coisa muito grave, não é? A gente não sabe se ele quer decretar estado de sítio, se ele quer jogar os trabalhadores contra, estimular saque. Eu acho que nós estamos em uma situação extremamente perigosa. A população está numerosa na vírus.
está procurando se proteger e não tem nenhuma medida que permita isso, né? Medida econômica, né? Medida social, de transferência de renda, de acesso aos alimentos, aos produtos de higiene, soltar os presos dessas penitenciárias nojentas que o Brasil tem, né? Essas pessoas atores menores absurdos, eles sejam isolados, que assim, a gente corre um risco de dizimar parcelas da população brasileira, né? Com relação à medida provisória, essa ideia da suspensão de contratos de trabalho por parte das empresas por até 4 meses estaria condicionada às empresas, para se beneficiarem da medida, oferecerem programas de qualificação para os seus trabalhadores. Entretanto, a gente sabe como que isso pode ser, na verdade, um sinal verde para, na verdade, a própria suspensão dos contratos de trabalho sem nenhuma garantia aos trabalhadores. E, por outro lado, os prefeitos, governadores vão tomando as suas providências, inclusive com essa orientação. Por exemplo, aqui no Rio, o Crivella determinou a partir de amanhã o fechamento obrigatório do comércio da cidade, com exceções, evidentemente. E isso, evidentemente, vai colocar um conjunto aí de empresas, de empregadores, numa situação muito difícil. Então, num quadro como esse, me parece que um governo responsável deveria adotar medidas típicas de guerra, garantindo principalmente renda e crédito para milhões de trabalhadores e empregadores, né? Exatamente. E protegendo essas populações mais vulneráveis, né? Usando os hotéis para isolamento social, chamando solidariedade, enfim, transmitindo algum tipo de afeto, como a Angela Merkel fez, como o Macron fez, enfim, nada disso, e de certa maneira, e aí eu acho até que o Mandetta também falha nisso, de transmitir uma real preocupação com a população, né? Mas é isso que temos, né? E temos pouco, né? Eu acho que você tem razão no seguinte sentido: a gente tem que constatar que essa epidemia pega a gente no pior momento da história do Brasil, né? Infelizmente. Com recessão econômica, com um governo completamente irresponsável, né, que só pensa na sua reeleição. Veja, assim, colocar as eleições no meio nesse momento assim, de um mau gosto. E foi justamente o ministro da Saúde. Pois não foi o Guedes, nem o Bolsonaro, nenhum dos seus filhos, né? Exatamente. Assim, pessoas assim, que extrapolam as suas competências, não é? Não tem, eu diria assim, o sentido público do cargo, né? Agora, Lígia, eu vou te aproveitar, evidentemente, na tua especialidade, até provocado aqui pelo Antônio de São Gonçalo, que entra em alguns detalhes sobre o próprio coronavírus. Por exemplo, ele pergunta, quando será testada alguma vacina contra o Covid-19? Então, Antônio, já tem algumas experiências de desenvolvimento de vacina nos Estados Unidos, que nós sabemos disso, e há uma perspectiva de participação da comunidade científica brasileira, e certamente, assim, na Europa também. A Sanofi é a maior produtora de vacinas do mundo e já também manifestou seu interesse, claro, inclusive interesse comercial, né? Interesse lucrativo produzir vacina nesse momento. Entretanto, todo esse processo de produção de testes de vacina, ele demora. Então, o que todos os especialistas em produção de vacinas afirmam é que ele vai demorar pelo menos um ano, de um ano a um ano e meio. Então, como a gente tem os primeiros casos em fevereiro, a gente só vai ter essa vacina disponível daqui a um ano, né? No início do ano que vem, né? No primeiro semestre do ano que vem. Talvez no segundo semestre do ano que vem, né? Porque uma coisa é chegar a vacina, outra coisa é a distribuição, né? Agora, mas aí, as vacinas, elas não são tão caras, né? Então, a gente já consegue ter tecnologia de produção de vacina que torna a vacina mais barata. Então,
O problema não é nem dinheiro, né? Nesse momento. É realmente essa compreensão dos processos de produção e de teste para a segurança da vacina, né? A gente não pode produzir uma vacina que cause a doença, né? Sim. E o remédio hidroxicloroquina? Hidroxicloroquina. Então, está sendo testada, está sendo associado ao remédio que é associado a outros remédios, também um antirretroviral também testado, com alguns resultados positivos, mas são estudos muito pequenos, então não há uma evidência científica de que esse ou aquele remédio tenham um efeito muito melhor do que as combinações que estão sendo utilizadas. Infelizmente, por enquanto é isso. Pode ser que a gente dê sorte, né? E que eu acho que ou um ou outro, como a gente está entrando tarde nessa epidemia, pode ser que haja avanços e que aí a gente precise produzir um medicamento, né? E aquele remédio chamado Inferon, remédio cubano, que pelas redes digitais foi muito difundido como utilizado de modo exitoso na China. Procede? Você conhece alguma coisa a respeito disso? Olha só, eu acho que não procede. Fake news. Possivelmente a saída é por um antirretroviral mesmo, né? Que não é fortalecer a imunidade, não é exatamente isso, tem que ser mais específico. O Inferon seria mais para fortalecer a imunidade, né? Isso, então, isso seria insuficiente, né? Uma pílula de vida do Dr. Rossi, né? Mas o problema é muito complexo, né? Um problema sanitário muito complexo, que requer mesmo essa combinação de estratégias, né? De isolamento social, de bom tratamento, de acesso dos casos graves a serviços de saúde, sejam de muito boa qualidade. Né? E com relação a nós respondermos à carência dos chamados respiradores, eu tenho conhecimento que aí na UFRJ, através da COP principalmente, já há a coordenação de muitos estudos no sentido de se encontrar formas de se produzir esses respiradores ou mesmo alguns artifícios para que um mesmo respirador possa ser usado por mais de um paciente. Você tem esperança de alguma solução rápida nesse sentido? Eu tenho, e acho que tem também que importar, né? Nesse momento a gente tem que ter uma diplomacia de saúde que coloque a gente como um país prioritário nas importações. Porque, assim, está todo mundo disputando o mesmo tipo de recurso que é fabricado pelas mesmas empresas. Fica muito claro o que é o monopólio, né? E como que é importante a gente ter soberania. A gente está dependendo de fabricantes de máscara e dependendo de fabricantes de respirador internacional. E que são tecnologias que poderiam ser produzidas aqui, né? Máscara, a gente importa máscara, mas essa máscara, enfim, são poucos os fabricantes nacionais, né? Então, eu espero que a gente saia dessa epidemia, pelo menos com essa lição aprendida, né? Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente importa até feijão, Lígia. Eu sei. É uma coisa extraordinária. É extraordinário. Agora, com relação aí ao primeiro ponto que eu levantei, não será possível algum tipo de medida nos aeroportos? Porque esse vírus chegou justamente do exterior. Eu fiquei muito impressionado com depoimentos... Mas, Paulo, essa é a estratégia de não fechar fronteira. Não se trata disso, Lígia. O que o governo brasileiro... Olha só, se trata disso, repara, se trata disso. O tempo todo é isso. A ideia é que o Brasil não vai fechar a fronteira. Não fecha a fronteira. Doutora Lígia, apenas de um serviço de alerta para os estrangeiros e brasileiros que aqui chegam. Vê se as pessoas estão com febre, o que está sendo feito no Paraguai, veja. Não é porque o Brasil não poderia fazer, é porque... Mas isso não tem nada a ver com o fechamento de fronteira. Olha só, não está fazendo propositalmente.
Hoje o almirante, que é o diretor, que é o presidente da Anvisa, é aquela pessoa que estava ao lado do Bolsonaro quando o Bolsonaro disse que o corona era uma gripezinha. Entenda isso, por favor. Assim, é preciso que os nossos ouvintes e que a gente entenda o que está se passando. Bem, mas então guerra, isso nos remete à situação política. Olha, eu não gosto disso, Paulo, você sabe disso. Mas hoje nós temos uma guerra de narrativas. Né? Isso nos remete, então, doutora Lígia, à questão política do próprio governo Bolsonaro. Claro. E eu agora vou conversar com você como cidadã. Nesses últimos dias, ficou claro que há uma perda absoluta de legitimidade, inclusive, desse governo. Você mencionou aí que a situação é muito grave, porque frente a esse pane, talvez no sistema de saúde e no próprio sistema econômico como um todo, inclusive com essa perspectiva muito clara da ausência de renda para milhões de pessoas, não está descartada a possibilidade de termos distúrbios sociais muito graves. E isso pode interessar claramente ao bolsonarismo. Claro. Um quadro de total caos social poderá legitimar, por sua vez, intervenções muito duras do governo, inclusive com apoio do Exército, que desde a campanha eleitoral tem sido o grande sustentáculo da campanha do Bolsonaro, algo que inclusive a oposição nunca cobrou de forma adequada. O papel do comandante do Exército de Dilma e Temer na campanha eleitoral do candidato Bolsonaro. Um verdadeiro escândalo, isso até hoje passou em branco por parte das nossas ditas oposições. Como é que você vê politicamente esta situação que é explosiva? Eu vejo politicamente essa situação de uma emergência política. Eu penso que o centro-esquerda, a esquerda-centro, tem que se apresentar nesse momento. Os partidos políticos têm que se reunir, as parlamentares têm que se reunir, a presidência da Câmara tem que se reunir. Nós temos que formar um núcleo racional e que se apresente ao país e que se apresente como alternativa. E afirme princípios democráticos, os princípios, enfim, do valor da vida humana, etc. Os partidos políticos têm que se posicionar, têm que se reunir, têm que, enfim, é um momento de coalizão, mas de uma coalizão favorável à vida, porque de verdade, assim, se a gente não tiver alternativa, prospera essas maluquices, que são maluquices, que são verdadeiros atos homicidas, eles prosperam. Né? É apavorante. Hoje eu acordei assim, estou apavorada com essa medida provisória. Não é? Como pode isso acontecer? Né? E essa medida se soma àquela da semana passada, que liberou aí a redução da jornada com a diminuição de salários, né? do valor dos salários. Exatamente. Então você vê o mundo inteiro, Boris Johnson lançando um pacotaço de proteção ao emprego, e a gente aqui no Brasil está fazendo totalmente o contrário, totalmente na contramão. Assim, um ministro da Economia completamente insensível, preocupado com a emenda constitucional 95 numa altura dessa do campeonaito. Né? É um criminoso, em última instância, isso nessa altura do campeonato. Né? Mas nós não podemos ser. E de jeito nenhum. Nós não podemos ser. Ou nós nos aliamos com quem é possível se aliar. E essa aliança tem que ser muito ampla, né? incluindo governadores, incluindo prefeitos, etc. Ou nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir barrar. Para mim, hoje, assim, quem disser que a Terra não é plana, né, que a Terra é redonda e que a epidemia do Bolsonaro, que a epidemia do corona é séria, está dentro, está ótimo, está excelente. Agora, Lígia, tem um fator aí que me parece a própria população. Assim como já ocorreu em outros momentos, a população parece que vem respondendo muito bem ao apelo aí para a quarentena, para o recolhimento. Como é que você vê esse lado da questão que me parece positivo? Eu tenho lembrado aqui que, em geral, a nossa população reage muito bem a essas campanhas de massa
conduzidas pelos meios de comunicação, para o bem e para o mal. Eu cito aqui sempre a favor do bem o comportamento da população em 2001, frente ao apagão de energia. Tivemos outros episódios, como por exemplo lá aquela mobilização ingênua na época do Cruzado, ou mesmo aquela louvação em torno do Tancredo Neves, que de um político, vamos dizer, de centro e bastante questionável, se transformou numa unanimidade em meio à sua agonia, que acabou o levando à morte. Como é que você vê essa questão da nossa população? Olha, eu penso que a nossa população está dando um banho de criatividade, solidariedade, de bom humor, né? As piadas são assim engraçadíssimas, né? Soluções, né, que estão sendo boladas, né? Soluções legais de máscara de PET, de como você comprar pão na padaria para não deixar falir, de fazer vaquinha para pagar o pipoqueiro da escola, para o pipoqueiro da escola passar esses meses porque não vai vender pipoca. Então, assim, eu penso que a nossa população, eu acho que tem esse aspecto que você está falando, de uma certa obediência demasiada, mas tem também toda essa criatividade, toda essa, enfim, essa solidariedade. Eu acho que nós estamos um pouco libertos, né, dessa opressão. E estamos mostrando que se a gente sai da opressão, daquela maluquice que nós estamos, que era, não, realmente tem que cortar salário, a gente precisa contribuir, o país não tem jeito, o jeito é que a gente vai conviver bem com 13 milhões de desempregados. Eu acho que isso passou. Está claro que todos nós dependemos uns dos outros, temos que cuidar uns dos outros, e isso eu acho que é um cenário que permite essa solidariedade, não é? E vai permitir, principalmente, me parece, uma reflexão profunda sobre o nosso modo de vida e principalmente sobre esse governo que, infelizmente, nós temos. Lígia, eu quero te agradecer muito a gentileza dessa conversa, dessa entrevista, e desejando aí que a gente supere o mais rápido possível essa verdadeira tragédia que está em curso. Muito obrigado. Eu também, viu, Paulo? Obrigada, desculpe pela veemência, mas é que está todo mundo um pouco tenso, especialmente os profissionais de saúde, estão muito tensos, sabe? Hoje morreu um médico, colega nosso, então... O médico que estava internado lá no Copador da Tijuca, na Rede Dó da Tijuca, e era médico do Pedro Ernesto? Exatamente. Com 65 anos, eu tenho 64, então... essa identidade ela é inevitável, então peço desculpas aí pela veemência, mas eu acho que os nossos profissionais de saúde merecem totalmente o nosso apoio, nossas homenagens, e não só a gente precisa aplaudi-los, né? Precisa protegê-los. Tem gente que está trabalhando sem máscara, é preciso, enfim, então é uma situação dramática. Eu acabei de ler aqui uma denúncia que teria havido uma incursão policial na residência da presidente do Sindicato dos Enfermeiros aqui do Rio de Janeiro. A denúncia foi feita pelo seu marido. A Ludmila encontra-se em local seguro e o seu marido também. Isso é uma situação cada vez pior e que aponta justamente para aquele risco onde os setores bolsonaristas, muito vinculados a milícias, à polícia, possam estar querendo tramar aí algum tipo de distúrbio ou de ações violentas num momento como esse. Exatamente. Muito obrigado, Lígia. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Um forte abraço para você. Tchau, um abração. Estamos aqui com a doutora Lígia Bahia. Ela é médica, epidemiologista e professora da UFRJ. O Rafael Rosa Hagmaier, lá de Santa Catarina, diz aqui o seguinte: absurdo não é apenas não ter distribuição de alimentos, suspensão de aluguéis para garantir a quarentena. O pior é ter o corte de salários, de bolsas, demissões, quebradeira de pequenos estabelecimentos e sem garantia do Estado. Continua a ampliação de cortes orçamentários para garantir o lucro dos bancos.
A Lei da Mota vai no mesmo sentido e lembra, suspensão imediata do pagamento dos serviços da dívida, banqueiros, chegou a sua hora. Mauriase diz, triste país. Mauriase é professor da UFRJ, foi candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, nas eleições de 2014, e ele se manifesta, triste país que tem de enfrentar uma pandemia com um governo miliciano e fundamentalista. É isso, foi na mosca. Esse que é o problema. O problema maior para enfrentar o coronavírus é o governo Bolsonaro. Marcelo Saraiva diz, bom dia, um absurdo essa medida provisória, tem que cortar na carne dos banqueiros e não dos trabalhadores. Banqueiros e milionários desse país, né? Bem, esse final de semana foi muito difícil para todos nós aqui da equipe do programa Faixa Livre. Na verdade, discutimos muito a questão de como manter o nosso programa. Pela minha idade, eu estou em grupo de risco, e também pela situação que, inclusive, hoje atinge os jovens. Discutimos muito se iremos ou não manter o nosso programa Faixa Livre nesse período. Chegamos a discutir algumas alternativas, mas elas não foram viáveis. O caso da Natália está relacionado principalmente ao fato de chegar aqui em Botafogo, de transitar através dos transportes públicos. Ela é jovem, mas mora com seus pais, que são idosos, e principalmente a sua mãe é uma pessoa no chamado grupo de risco. Procuramos algumas alternativas, inclusive em relação à possibilidade da minha substituição, do Anderson Gomes voltar aqui a apresentar o programa, conforme ele já fez em outra ocasião. Entretanto, ele também está impossibilitado. Ele é portador de uma doença crônica, ainda que não grave, e, nesse sentido, é absolutamente inconveniente essa substituição. Buscamos também os nossos patrocinadores para uma discussão mais aberta, mais racional a respeito dessa questão, mas a resposta que tivemos foi muito limitada. Apenas alguns dos nossos patrocinadores se posicionaram e essa decisão acabou ficando a critério da nossa própria equipe, particularmente de mim, porque nesse momento é fundamental a minha própria decisão a respeito de me manter aqui ou não. Eu tenho recebido muitas pressões da minha família, de amigos e de conhecidos em geral. E, infelizmente, assumi a decisão, de alguma maneira, de forma isolada, de suspender o programa a partir de amanhã. Eu espero que vocês me compreendam. Foi uma decisão muito difícil e que eu tomei de forma isolada, de alguma maneira, ainda que com apoio da nossa equipe aqui de trabalho e apoio de alguns dos nossos patrocinadores. Nós estudaremos maneira de manter de alguma maneira o nosso trabalho, mas, evidentemente, eu não tenho respostas agora muito claras a dar para vocês. Iremos repetir programas, possivelmente iremos fazer algum tipo de comunicação, de produção de notícias e de opinião nesse período, mas está tudo em aberto. Na verdade, há 5 anos a nossa equipe de trabalho vem lutando incansavelmente, principalmente a nossa equipe de trabalho, para manter esse programa no ar. E eu lamento muito essa decisão, porque principalmente tenho um compromisso com vocês, ouvintes, que inclusive viabilizaram a continuidade aqui do nosso programa lá desde 2014, 2015. Como muito bem vocês sabem, vocês hoje são os principais contribuintes financeiros do nosso programa. Aliás, na medida do possível, eu reforço a importância de vocês manterem esse apoio. Eu volto ao assunto, porque nesse momento eu estou na ponta da linha com a deputada federal do PSB da Bahia, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e relatora da CPI das Fake News, a deputada Lídice da Mata. Deputada Lídice, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por você nos atender, Lídice. Queremos conversar sobre a nossa situação política, à luz, inclusive, dessas questões que são levantadas aí pela CPMI das fake news. Afinal de contas, nós temos uma opinião que
A eleição de Bolsonaro foi inteiramente irregular e ilícita. E não somente por conta das fake news. Eu chamo muito atenção para a confissão de Bolsonaro quando da posse do general Fernando Azevedo e Silva, à frente do Ministério da Defesa, quando ele declarou claramente que o comandante nos governos de Dilma e de Temer fora o seu principal cabo eleitoral. Essa é uma questão que a oposição no Congresso. É necessário esclarecimento sobre isso. Inclusive, o próprio papel do senhor Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e que, de acordo com um livro de 2 jornalistas abordando aí o no ano eleitoral, claramente dá informações que comprometem ainda mais o comando do Exército. Como é que você vê esse quadro político com esse governo eleito nesses termos, com base em fake news, com base em participações não esclarecidas do comandante do Exército, entre outros, e a situação atual, onde, por uma questão de emergência nacional, nós precisaríamos de ter um governo que tivesse capacidade de nos liderar e não de produzir as diversas confusões e divergências que tem produzido, inclusive com os governadores estaduais. Olha, eu lamento muito, acho que o presidente da República tem demonstrado um despreparo muito grande. Às vezes me pergunto até se não é proposital para causar a confusão e justificar ações autoritárias. No entanto, o Congresso está atento, aberto, o Supremo também, e creio que há um comportamento que une o Brasil, de que nós precisamos, nesse momento, que o governo funcione, e funcione para melhorar e para, na verdade, combater a tensão do coronavírus nas nossas vidas. A curva de São Paulo está crescendo muito rápido, as medidas estão sendo tomadas também, os governadores, ainda bem, estão se falando, articulando, tendo uma ação articulada que dá alguma esperança de que nós possamos atuar com um planejamento mínimo. Eu vejo aí o governo de São Paulo, o governo do Rio, o governo da Bahia, o governo de Goiás. Você tem aí diversas legendas e todos agindo na mesma direção. E isso é muito importante. O presidente fazer os governadores estão firmes na defesa de sua população. Essa medida provisória que ele editou para reconcentrar poder, isso é uma bobagem nesse momento. Os governadores não romperam com nenhum ambiente constitucional, tomaram medidas indispensáveis para a proteção dos seus estados, e o governo federal devia se agregar a eles, devia ajudá-los nisto. Hoje nós já temos casos de coronavírus em todos os estados brasileiros, portanto não cabe, por exemplo, manter as fronteiras abertas, é preciso manter as fronteiras sob controle, sob controle de impedir que ônibus circulem, e os caminhoneiros, na medida da distribuição da produção, precisam circular, mas sendo feito isso com controle na fronteira, tomada de temperatura. Quem está com algum sintoma tem que voltar para o estado, tem que se dirigir ao atendimento naquele estado em que esteja. Então, nós precisamos tomar, porque é preciso diminuir a velocidade do pico, do crescimento da disseminação do vírus, para que a gente possa, os nossos governadores possam tomar medidas, e o próprio governo federal, de ampliar os números de leitos, os hospitais de campanha, para atender os casos menos graves, e não leve a uma exaustão muito rápida do nosso sistema de saúde. Então, por isso tudo, que é lamentável a atitude do presidente da República e de sua família, que terminou criando o número 3, número 2, sei lá que número
criando um caso diplomático extremamente grave com a Embaixada da China. Acho que a essa altura superando, porque e o embaixador também, o Itamaraty, para seguir essa ordem ridícula, esse embaixador também, esse chefe do Itamaraty, demonstrou toda a sua incapacidade de servir ao país, né, porque serve apenas ao interesse mesquinho da proteção familiar e não serve ao interesse da nação. Né, e isso é muito grave. Mas a hora é de nos unirmos agora para exigir que essas autoridades se comportem como deve, porque o povo brasileiro precisa que eles se comportem como deve. E como é que eles devem se comportar? Na defesa de medidas que possam impedir o crescimento da doença, impedir conflitos desnecessários. A China é, além do principal parceiro comercial do Brasil, portanto, a compra dos nossos produtos do agronegócio será essencial para a manutenção mínima da nossa economia, e nós precisamos da China fazendo isso, né? Nós precisamos da China para fornecer os produtos da área de saúde, de limpeza, de máscaras, luvas e etc., que hoje são os principais produtores do mundo. Os Estados Unidos faz essa cena, já encomendou, já é a maior encomenda que a China tem hoje dos produtos da área de saúde. E é um país com uma economia muito sólida, com dinheiro, está investindo, jogando dinheiro na economia agora para criar rede de proteção social mínima, para que também o vírus não se dissemine mais rápido ainda. Então, todas essas medidas que os governadores estão tomando são medidas que se baseiam na experiência internacional. O presidente público deve fazer o mesmo. O problema é que não só não faz, como me parece, a sua preocupação não é nesse sentido. Ele apenas pensa, eu imagino, em ter e ampliar o seu poder, e o seu poder é de destruição ou de desmanche, como o general Mourão já tentou corrigir. Eu volto à questão da legitimidade desse governo, porque, além do vírus, nós temos um governo que é absolutamente nocivo nesse momento, conforme já deixou claro, inclusive na relação com os governadores estaduais. No âmbito da CPMI, que você é relatora, das fake news, já houve alguma especulação a respeito da possibilidade de convocação de Eduardo Vilas Boas, Francisco Azevedo e Silva, Antônio Dias Toffoli, Luiz Fux, para um depoimento, um esclarecimento, inclusive a respeito das denúncias que foram veiculadas pelo livro Os 11, o Supremo, seus bastidores e suas crises, de autoria dos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber? Veja bem, dessas pessoas não, até porque a CPMI trata da disseminação de notícias falsas. Nós precisamos estar muito focados nisso. O Supremo também tem hoje um processo de investigação sobre notícias falsas que ataquem o Supremo Tribunal. Ele se restringe a isso, ele não pode nem ir adiante na investigação de notícias que ataquem, por exemplo, o Legislativo. Nós tratamos nesta CPMI e avançamos nessa questão, já está comprovado da existência no Facebook de um funcionário do Eduardo Bolsonaro que distribuía notícias, né, que por sinal também se chama Eduardo Dudu. Então, a CPMI chegou bem perto de onde as coisas estavam acontecendo. A denúncia da deputada Joyce Hasselmann foi fundamental. Há outras linhas de investigação também da CPMI. Ela chega perto desse gabinete do ódio, claramente, muito claramente, embora agora, com essa pandemia, nós estejamos com dificuldade de fazer a comissão funcionar no nível de poder continuar com o trabalho de investigação. Mas
Nós temos um delegado da Polícia Federal, peritos, que tem já esse processo na mão, e vamos dar as investigações que o Brasil precisa. Até porque, nesse momento, por incrível que pareça, é um momento em que, lamentavelmente, também a disseminação de notícias falsas da doença é uma coisa fenomenal. E que nós temos que estar... Por isso, as redes de televisão, de rádio, têm buscado entrevistar diretamente os governantes para que impeça esse tipo de especulação falsa e possa dar garantias à população das notícias que são reais. Agora, Lídice, você também é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu te pergunto, como é que você vê a questão do atendimento aos idosos no curso aí dessa pandemia? Essa é a questão central, né, da pandemia. Nós fizemos esta semana uma reunião remota e aprovamos um documento para os ministérios que são os ministérios que tratam da pessoa idosa, o Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, para que pudessem liberar todas as emendas e recursos de emenda parlamentar que fosse destinada para as instituições de longa duração. E mesmo as emendas que estejam destinadas a outras áreas, como centros de convivência, já que esses centros de convivência, eles já fecharam em São Paulo e vão fechar provavelmente em todo o país, que nós pudéssemos também pedir autorização orçamentária à Comissão de Orçamento para haver uma migração de recursos para essa área, para justamente proteger esse idoso, que é o que é bastante vulnerável, porque não mora com a sua família, mora em instituições desse tipo, com muitos juntos, né? Embora a maioria com seus próprios quartos, mas que vivem com pouco orçamento e muitas dessas instituições da caridade cristã, praticamente. Então, é muito importante isso, até porque o orçamento que o governo havia inicialmente definido para essas instituições é absolutamente ridículo para o seu funcionamento. Então, é preciso rever esse orçamento nesse período. Deputada Lídice da Mata, muito obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista. Boa sorte nesses dias e esperamos voltar a conversar. Obrigada, Paulo, a todos vocês aí, que vocês possam continuar informando a população brasileira. É muito importante. Os profissionais de imprensa nesse momento adquirem uma importância muito grande, mas infelizmente nós não poderemos manter o nosso programa por questões técnicas e questões relativas à nossa reduzida equipe de trabalho. Nós somos um programa, na verdade, autônomo aqui na Rádio Bandeirantes. Nós não somos propriamente da rádio, a gente, na verdade, aluga um conjunto de entidades sindicais, associativas aqui do Rio de Janeiro, desde 1994. Mas nossa equipe é muito reduzida e, infelizmente, tivemos de tomar a decisão de temporariamente suspender o programa. Mas eu espero que a gente volte ao ar o mais rapidamente possível e que sempre contaremos com a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Boa sorte a todos e cuidem-se. Todos nós. Obrigado. Conversamos aqui com a deputada Lídice da Mata, deputada federal do PSB da Bahia, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e também relatora da CPMI das fake news. E vamos encerrando o nosso programa na edição de hoje. Amanhã nós não teremos o programa ao vivo, mas certamente teremos algum tipo de atividade, principalmente na nossa página e também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, como forma de mantermos unidos e principalmente lutando para que esse país se transforme. Muito obrigado, um bom dia para todos, saúde e sorte nesse período que teremos de enfrentar e esperamos voltar aqui a conversar com vocês ao vivo o mais rapidamente possível. Muito obrigado.